Olá, meu nome é Marco Aurélio Rodrigues Dias. Eu vim para São Lourenço na década de 70 e eu tinha 27 anos na época. Agora eu estou com 67 anos completos e a minha profissão é artes plásticas, pintura, estatuetas e vários tipos de artesanato também. Sou natural do Rio de Janeiro e vim para São Lourenço porque na época eu tinha uma proposta de viver em paz e existia uma corrente muito grande de espiritualismo no Brasil e no mundo também, na década de 70, e nessa época também eu estava envolvido com isso e eu queria alcançar um estado de paz, um estado de espiritualidade, longe dos convulsionamentos sociais do Rio de Janeiro. Era época de ditadura, né? Então tinha muita política envolvida com tudo e eu queria me afastar e achei que, na época, São Lourenço era o lugar ideal para isso. Então, eu vim para São Lourenço e comecei a trabalhar com artes plásticas. Na verdade, no Rio de Janeiro, eu já trabalhava com venda de quadros. E chegando em São Lourenço, eu acabei me casando, tive 2 filhos e a situação, na época, não estava uma situação financeira muito boa no país e os artistas não estavam vendendo quadros e estava muito difícil vender até artesanato nessa época. Então, eu estava com 2 filhos e eu não queria abandonar a minha profissão de artista. E nessa época eu ouvi falar da Inhaxica, ouvi algumas histórias sobre Inhaxica. Eu na verdade fui no bairro Carioca, na barbearia do Zé Rosa, para cortar o cabelo, porque naquela noite eu ia viajar para o Rio de Janeiro levando quadros. E nesse dia era uma data de 14 de junho, não lembro direito o ano, e estavam comemorando a morte de Inhaxica, a época da morte dela, o aniversário de morte. E na barbearia tinha alguns senhores e estavam contando algumas histórias de Inhaxica. E eu fiquei curioso ouvindo aquilo tudo. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Inhaxica em São Lourenço. E indo para casa, eu fiz um pedido para Inhaxica, para ela abençoar, que eu não precisasse abandonar minha profissão de pintor de quadros e que se eu conseguisse sobreviver dessa maneira, eu prometi que iria construir uma capelinha para ela. E, na verdade, eu nem sabia o que eu estava prometendo na época, mas a gente, às vezes, faz uma promessa, mas a promessa não saiu da minha cabeça. E, coincidentemente, depois que eu fiz o pedido, as minhas vendas de quadro começaram a melhorar. E eu não precisei abandonar minha profissão de pintor e de artista. E, com o dinheiro da venda dos quadros, eu comprei esse terreno aqui e comecei a construir a Capela da Inhaxica. E aprendi muita coisa aqui dentro, porque quando eu fiz a promessa para Inhaxica, eu prometi que eu mesmo ia construir a capela. E eu nunca tinha sentado nenhum tijolo. Mas aí aquilo foi criando uma força dentro de mim. Eu comprei esse terreno e aos poucos fui fazendo a capela, fui aprendendo como que se faz a mistura de massa para sentar tijolo, a mistura de massa para fazer o embolso. E aí foi indo, e saiu essa capelinha assim, um pouco desfigurada, mas ela é um estilo rústico, não tem muita métrica assim, mas foi o que eu pude fazer para Inhaxica. E me sinto muito gratificado por isso, porque logo depois que a capelinha ficou pronta, ainda no tijolo, as pessoas começaram a aparecer. O povo daqui da região começou a vir fazer oração e começaram a aparecer turistas. E aí foi tendo uma evolução e chegou ao que é hoje a capelinha, simples, bonitinha, diferente, rústica, mas é um projeto que tem como finalidade básica
divulgar a vida e a obra de Inha Chica. Ela não tem uma proposta de ser uma capela que vai arregimentar pessoas para ficarem aqui como nas igrejas normais da Igreja Católica. É simplesmente um ponto de divulgação da minha arte e da vida e da obra da Inha Chica. Então, logo depois que eu comecei, que a capela ficou pronta, então eu tinha um envolvimento com os franciscanos, porque a diocese aqui ela era dirigida pelos franciscanos e os franciscanos eles fizeram questão de vir aqui na capela logo no começo, foi em 1998, em 98 teve uma missa aqui e o padre franciscano, agora não me lembro o pároco, qual é o nome dele, mas eu já estou com 67 anos, a memória às vezes falha um pouco, né? Então ele veio, ele abençoou a capela, abençoou essa imagem da Inha Chica e ele fez teve uma primeira missa aqui que veio muita gente, várias pessoas assim importantes na cidade, políticos. E aqui ficou lotado aqui de carros e de pessoas, inclusive o João Vitor veio também, trouxe a mãe dele, a dona Amélia, já falecida, e foi um movimento muito grande. E durante alguns anos teve missa aqui dos franciscanos. Quando os franciscanos foram embora, aí daqui de São Lourenço, porque na verdade eles são mais lá do Rio de Janeiro, da área de Petrópolis, eles não estavam aqui como uma área deles. Eu não sei direito como é que isso funciona. Mas depois que eles foram embora, aí não teve mais missa, não teve... E mesmo porque a capela, eu tive que fazer muro, ela foi ficando cerceada, assim, menorzinha. Antes não tinha muro, não tinha nada, as pessoas enchiam de gente aqui e as pessoas ficavam no quintal e não tinha muro, era tudo, lotava tudo a rua, o espaço era maior aqui embaixo também. Agora ela ficou pequena e ela foi, assim, sendo com o tempo direcionada mais como um templo ou um monumento artístico cujo objetivo principal é a divulgação do nome, da vida e da obra de caridade de Inha Chica. E esse trabalho, pelo que me parece, ele vai continuar cada vez mais assim, porque os turistas, os visitantes que vêm aqui na capela, eles vêm por causa também da Inha Chica, ficam conhecendo Inha Chica aqui, os que ainda não conhecem, e também eles se interessam pelo meu trabalho artístico, pelos meus quadros, por todo esse trabalho rústico de azulejos, caquinhos. E, na verdade, muitos desses caquinhos aqui foi o João Vitor que me deu esses caquinhos para colocar aqui na capela. Esses caquinhos quebrados, pedaços de restos de azulejo. Então eu devo muito ao João Vitor e devo muito ao movimento Viva São Lourenço Viva também. Devo também aos franciscanos. Quer dizer, no final das contas, isso é um conjunto de pessoas que fez com que acontecesse. Agora, assim, uma coisa muito importante que eu quero falar é que, ao mesmo tempo em que eu construí a capela, porque eu fiz a capela sozinho, porque a proposta era que não tivesse pedreiro, era que eu mesmo fosse o pedreiro, então eu fui aprendendo as coisas aqui. Então, essa capela aqui foi, na verdade, uma das primeiras coisas que eu comecei, teve meio e fim, que eu terminei. Porque até antes, logo depois, até quando eu vim para São Lourenço, as minhas coisas eram um pouco paradas. Eu fazia uma coisa, começava, parava, e eu não tinha assim, muito envolvimento. Mas com a capela eu criei essa responsabilidade de ir até o fim. E também aqui eu padeci um pouco, eu paguei um pouco de meus pecados, porque eu nunca tinha
Eu nunca tinha feito assentado um tijolo, e aqui você tem que ficar muito curvado, né? Eu saía daqui às vezes com dores nas costas, até pensava assim, eu não volto mais aqui não. Não vou terminar mais não. Mas aí no outro dia eu voltava revigorado e continuava, e foi assim até que a capela ficou pronta. Então aqui, nessa construção aqui, eu aprendi a fazer as coisas com começo, meio e fim, e de lá para cá, tudo que eu faço tem começo, meio e fim. Eu não deixo nada, eu procuro, tudo que eu faço é assim, começo, meio e fim. Eu não deixo nada parado, largado para trás. E isso é uma coisa que melhorou muito a minha personalidade, porque eu passei a ter mais firmeza nas coisas que eu faço. Então, eu comecei a fazer a capela, na verdade, em maio de 1997, eu vim aqui limpar o terreno. Maio de 1997. Em maio do outro ano, de 98, a capela já estava erguida, esse prédio aqui, no tijolo, simples. Então eu levei um ano fazendo esse espaço aqui. Ela era simples, estava no tijolo. E ainda nesse ano, assim que ela ficou pronta, os franciscanos vieram aqui abençoar a capela. Eles fizeram uma bênção, porque não fui eu, na verdade, não fui nem eu que pedi. Foram alguns devotos de Inhaxica que pediram que, embora a capela não tivesse vínculo, ela não foi, eu não teve arrecadação de dinheiro para fazer a capela, eu fui fazendo com o dinheiro da venda dos meus quadros. Mas mesmo assim, como ela tinha uma visitação, então os franciscanos, a pedido desses devotos, vieram aqui e fizeram, em 98, abençoaram a capela. E ainda nesse ano teve a primeira missa aqui da capela, a missa da Inhaxica, aqui na capelinha. E depois, durante mais 2 anos, 99, 2000, teve missa aqui também, e logo depois os franciscanos foram embora. Agora, assim, falando sobre a fé das pessoas e sobre vários acontecimentos de pessoas que alcançaram graça aqui, então eu tenho uns relatos assim interessantes, que, por exemplo, uma vez parou um ônibus aqui com vários turistas, e os turistas andaram por aqui, fizeram oração, ficaram conhecendo Inhaxica. Aqui dentro mesmo eu contei a história da Inhaxica. E fora da questão religiosa da Igreja Católica, teve um fato interessante que uma senhora ficou do lado de fora da capela. Ela ficou, enquanto todo mundo entrou, ela ficou lá. E aí depois ela me chamou, antes, quando o pessoal já estava entrando no ônibus, ela falou assim, olha, ela me chamou no canto e falou assim, olha, eu tive uma visão aqui e eu queria te contar para você, mas não é nem para você ficar falando para ninguém não, mas enquanto eu estava todo mundo aqui dentro, eu vi a Inhaxica, exatamente essa senhora que você descreveu, uma senhora assim, andando aqui no seu quintal. Então, assim, foi um fato assim que a gente não está dentro das pessoas para perceber o que elas estão percebendo, mas foi um fato interessante. E teve uma outra vez também que essa aconteceu comigo mesmo. Eu estava aqui, chegou um outro ônibus também, outra vez, na verdade foi uma van, um micro-ônibus, e várias pessoas, aí eu estava aqui dentro, reuni o pessoal aqui, e eu comecei a contar a história da Inhaxica. Eles pediram, fala sobre a Inhaxica. Eu sempre conto a história da Inhaxica, que ela nasceu em São João del Rei, veio para Baependi, etc. Fui contando a história, e nesse meio tempo assim, enquanto estava todo mundo aqui, começou um cheiro de vela muito forte.
como se tivesse vela queimando, quando a vela está chegando no final assim, aquele cheiro de vela assim, e eu estou sentindo, mas eu estou quieto e contando a história. E aí, daqui a pouco o pessoal, nossa, mas que cheiro de vela forte que está aqui, e esse cheiro apareceu de repente e não tinha nenhuma vela acesa aqui na capela. E estava aquele cheiro de vela assim, ficou aquela coisa assim. E aí o pessoal falou, nossa, estou até arrepiado, porque eu contava a história, alguns milagres de Inha Chica, e quando a gente conta assim, o pessoal fica meio assim, encabulado. E logo depois, aí depois que o pessoal foi embora, e entrou, o cheiro de vela, aí eu entrei aqui, que eu fui arrumar as coisas, o cheiro de vela desapareceu e não tinha uma vela acesa aqui dentro da capela, nem aqui, nem fora, nem em lugar nenhum. Mas o tempo todinho ficou aquele cheiro de vela assim. Bom, eu não posso atribuir a isso a Inha Chica, nada mais, assim, é uma coisa que a presença da Inha Chica, ela é uma presença assim, muito forte, e várias pessoas aqui já relataram que, estando aqui fazendo oração, sentiram a presença da Inha Chica aqui dentro. Então, assim, a capela, a Inha Chica e todo esse envolvimento da capela com a cidade de São Lourenço, esse envolvimento cultural que aconteceu, na verdade, quando eu fiz o pedido para a Inha Chica abençoar a minha vida, que eu pudesse sobreviver com a venda dos meus quadros e com a minha arte, e eu não imaginava realmente que pudesse tomar um vulto dessa maneira. Na verdade, na década de 70, finalzinho da década de 70, nem a Inha Chica tinha essa importância que ela tem hoje. Eu lembro que quando eu comecei a fazer minhas primeiras... comecei a pegar as primeiras informações sobre Inha Chica aqui na cidade, então eu perguntava para as pessoas antigas. E eu cheguei a ouvir assim, eu perguntava, quem era Inha Chica, na verdade? Porque eu ouvi lá no Zé Rosa falar sobre Inha Chica, mas depois eu tive que complementar com outras informações de pessoas daqui. Eu cheguei a ouvir falar assim, a Inha Chica é uma macumbeira de Baependi. Assim, porque muitas pessoas aliavam ela com o espiritismo, porque Inha Chica era uma rezadeira, né? Ela na verdade, de origem negra, e ela era uma rezadeira dessas que rezam quebranto, rezam espinhela caída, que a gente leva uma criança para rezar. Então eu ouvi falar assim, não, Inha Chica é uma macumbeira de Baependi, porque então existia pouca informação sobre Inha Chica. E aí, essas pequenas histórias, ainda em início de 80, essas historinhas da Inha Chica, eu escrevi essas histórias, poucas que eu vi, de alguns milagres dela, que são histórias que não são as contadas pelos livros oficiais de Baependi. São histórias mais populares, né? Então, eu reuni essas histórias, umas 4, 5 histórias, fiz um livretinho e comecei a distribuir para as pessoas. Mas colocando Inha Chica como uma pessoa religiosa, católica, uma espiritualista boa mesmo. E aí fui fazendo esse trabalho e daí a coisa cresceu, assim, para mim também, a dimensão cresceu. Hoje eu tenho um livro que eu mandei publicar, o livro que conta a história da Inha Chica, já com muitas outras histórias, mas eu não imaginava que fosse ter esse vulto cultural que Inha Chica tem hoje, que a capela tem,
E, na verdade, nem o povo de São Lourenço, o povo da região, imaginava que Inhaxica fosse ter esse vulto que ela está tendo agora. Porque até mesmo na época não existia ainda processo de beatificação da Inhaxica. O processo de beatificação dela começou já em final de, não sei se de 80 ou início, meados de 90. Então, assim, Inhaxica cresceu muito e a história da Inhaxica cresceu e as pessoas passaram a conhecer mais Inhaxica e o trabalho importante dela, o trabalho espiritual, moral dela, porque uma das coisas que Inhaxica nos ensina, primeiro que ela era analfabeta, ela não tinha uma noção assim religiosa grande, ela era católica, rezava, mas a missão dela, o principal dela, o que ela nos ensina é que a gente se agarre com Deus e com as orações, porque através da oração a gente consegue tantas coisas. E ela, lá em Baipendi, lá no Morro do Cavaco, na Rua do Coqueiro, onde ela vivia lá, ela vivia basicamente o tempo todo voltada para a oração, orar pelos outros. E a casa dela, que pequenininha como ela estava sempre cheia de pessoas, levando crianças e até gente da corte imperial que ia lá para fazer pedidos para ela. Bom, agora eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar as pessoas, os moradores de São Lourenço, para virem aqui na capela, conhecer esse trabalho, se inteirar mais sobre Inhaxica, sobre o grande trabalho que Inhaxica fez em Minas Gerais, em Baipendi, em São João del Rei e também em São Lourenço, porque o trabalho dela foi em vida e após a morte dela, o trabalho dela está se expandindo para Minas Gerais inteira e para o resto do Brasil. E também quero aproveitar e mostrar que esse livro aqui, com todas as histórias que falam sobre Inhaxica aqui na região, não é bem a história oficial, mas são histórias de milagres e histórias de fé e de oração. E eu escrevi esse livro para poder melhor ainda divulgar junto com a capela, junto com esse monumento, que mais ainda a vida espiritual de Inhaxica. Então eu convido todos os moradores de São Lourenço, pessoas de toda a região do Brasil, de Minas Gerais, para virem conhecer quem foi Inhaxica, o trabalho que ela fez e a importância que ela tem para o Brasil de hoje. Pois é, a Capela Inhaxica, ela fica aqui em São Lourenço, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Em qualquer lugar aqui na cidade, nos hotéis e em locais de informação, é só perguntar onde fica a capela. Ela é próxima ao centro, fica a 3 quilômetros da rodoviária, vindo pelo anel rodoviário, e é um local de fácil acesso. Então, quem vier a São Lourenço, ou as pessoas que estão em São Lourenço, podem vir de táxi, podem vir de ônibus, podem vir de charrete, então é um acesso muito fácil.